Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo César Pop, sou Head de TI e estou aqui para papear sobre tecnologia com vocês. Já estou há mais de 27 anos trabalhando na área de TI e entendi que esse era o momento de compartilhar com vocês essa bagagem adquirida. O grande objetivo desse canal é realmente ter essa troca, essa interação com vocês e poder ajudar muita gente a conhecer melhor esse mundo tão fascinante de TI. Portanto, se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu like e vamos papear sobre TI. Vem? Pois bem, vamos começar esse vídeo com as 3 dicas de ouro para consolidar a sua carreira na área de TI. Você que quer começar ou você que quer mudar para a área de TI, estas 3 dicas vão mudar a sua vida. E eu explico isso porque por alguns anos fui convidado pelo LinkedIn para ser conselheiro de carreira e as perguntas que eu mais recebia eram relacionadas a como entrar, como começar ou a como se transferir para a área de TI. Pessoas de todas as áreas interessadas em migrar para a área de TI faziam praticamente as mesmas perguntas. E por todos esses anos, muitas dicas foram compartilhadas, mas eu consolidei as 3 que eu considero mais importantes para você que quer ser um profissional bem-sucedido na área de TI. Então vamos começar com a primeira dica. A primeira dica é estudar muito os temas técnicos. Você precisa saber do que você está falando. Não adianta querer começar sendo o diretor de TI, querer começar no cargo mais alto. Você não sobrevive em cargos mais altos na área de TI se você não conhecer a base. Então, linguagens de programação, conhecimentos sobre infraestrutura na área de TI, analytics, segurança de dados, cybersecurity, são áreas que você precisa conhecer para ser bem-sucedido na área de TI. Então, cursos técnicos são fundamentais. Você que é autodidata, é muito importante estudar por conta, porém também é muito importante você fazer cursos profissionalizantes, cursos com escolas públicas ou escolas privadas que vão te dar conhecimentos técnicos. Áreas que você deve estudar, áreas que estão super na moda agora, como chatbots ainda mais inteligentes, o uso intensivo de assistentes de voz, criação de novos serviços a partir de tecnologia na nuvem, tão utilizada e tão comentada atualmente, ampliação do uso de inteligência artificial, privacidade de dados e segurança, avanço na digitalização dos negócios, automação, sistemas autônomos, inteligência artificial, são áreas que eu recomendo você estudar para quem está começando ou quem quer entrar na área de TI. É muito importante você conhecer tecnicamente, como eu disse. Além de conhecer, você precisa provar que você conhece. Então, as certificações começam a valer. As certificações são as etiquetas de qualidade do seu produto. Então, certificações da Cisco, como CCT, Cisco Certified Technician, CCNA, tão famosa a certificação da Cisco, Cisco Certified Network Associate, certificações da Microsoft, agora o Office 365, então Microsoft 365 Fundamentals, ou MCA, que é uma certificação de entrada da Microsoft, Microsoft Technology Associate, são certificações fundamentais e conhecimentos que você precisa para consolidar a sua área. Outras certificações muito importantes, da Oracle, Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional. Você que quer entrar, se especializar na área de banco de dados, essa é uma certificação que vai fazer a sua carreira alavancar. Certificações da Amazon, AWS, você precisa conhecer sistemas, ambientes escaláveis, como escalar o negócio da sua empresa, a sua área de TI apoiando com isso, livres de falhas e com segurança. A AWS está aí para você investir. E o VMware é uma área, é uma solução de virtualização das suas máquinas, então você não precisa comprar
100, 200 máquinas que você precisa comprar algumas máquinas físicas robustas e você transformar as suas máquinas virtualmente para aquilo que você necessita. Você pode trabalhar com as soluções na nuvem ou soluções dentro de casa, on-premise que chamamos, e aí você precisa conhecer as soluções da VMware para nuvens híbridas, nos dois modelos, tanto na nuvem quanto dentro da sua casa. Então esses são exemplos de certificações para você investir, você que precisa começar na área de TI. E você que quer se desenvolver na área de desenvolvimento de software, é muito importante você conhecer linguagens de programação como JavaScript, Java, C Sharp, .NET, C++, Python, PHP, Ruby. São linguagens que são utilizadas muito atualmente, algumas são antigas como PHP, mas que se você conhecer, certamente você vai se destacar. Então essas são as dicas que eu gostaria de deixar com relação a estudos. Vamos para a dica de ouro número 2. Você viu que a dica número 1 é para você consolidar o seu conhecimento técnico. Agora, como utilizar esse conhecimento técnico? Como fazer esse conhecimento técnico valer na prática? A dica número 2 explica isso, que é disciplina e consistência. Você, como um profissional de TI, precisa ser extremamente disciplinado e organizado e ter consistência. Consistência, quando eu digo, é você saber crescer de forma linear na área todos os dias. Então, além de você ter as suas certificações, além de você ter os seus conhecimentos, você plantar todos os dias um pouquinho de conhecimento na sua mente, na sua cabeça, no seu currículo. Consistência, todos os dias aprender um pouquinho mais. E fazer isso e aplicar o seu conhecimento de forma disciplinada, de forma consistente, devagar e sempre, como eu costumo dizer, todos os dias você aprender alguma coisa nova. E claro, aplicar, colocar em prática esse conhecimento de forma ordenada, organizada, para que você ganhe credibilidade e respeito na sua atuação na área de TI. Pois bem, essa é a segunda dica de ouro. Se você for disciplinado e tiver conhecimento, as suas chances na área de TI são muito grandes. E para finalizar, a dica de ouro que eu considero fundamental, uma das mais importantes na área de TI, que é o raciocínio lógico. Se você não tiver raciocínio lógico na área de TI, nem pense em começar ou migrar. A área de TI é uma área que se especializou, acostumada a resolver problemas. Você, para resolver problemas, você precisa pensar logicamente. Você precisa estruturar os problemas, você precisa entender as causas do problema, você precisa traçar um plano de ação, você precisa prover alternativas imediatas para o problema, você precisa definir ações a médio e longo prazo para resolver o problema e você precisa trabalhar em soluções para que o problema não volte a acontecer. E tudo isso de forma muito lógica, tanto na questão técnica, na aplicação da questão técnica, na programação, na leitura das informações, muito cálculo, muito código, quanto no raciocínio. Você precisa pensar de forma estruturada e de forma lógica para ser bem sucedido na área de TI. Então, para você saber se você tem esse raciocínio, eu recomendo testes de aptidão, desde sempre, onde você conseguir fazer testes de aptidão. Recomendo fazer testes de lógica ou até cursos de lógica, existem vários cursos disponíveis gratuitamente na internet e assegure, garanta que você tem esse perfil, tem essa forma de pensar. A vida precisa fazer sentido logicamente. Se você não tiver esse perfil, esquece, você não é um profissional certo para a área de TI. Então essas são as 3 dicas de ouro. Se você cumprir essas 3 dicas, se você garantir que na prática você
consegue colocar essas 3 dicas no seu dia a dia, você tem esse perfil, certamente você será um profissional extremamente bem-sucedido na área de TI. E para finalizar, a área de TI, obviamente, é uma área extremamente ampla, que existem muitos outros requisitos e muitas outras habilidades necessárias, mas eu gostaria de reforçar que essas 3 são as que eu considero fundamentais para você ter, que vão garantir uma solidez na sua carreira. Então, se você, como eu disse, consegue cumprir essas três dicas, consegue colocar em prática, você será um profissional muito bem destacado na área de TI, tranquilamente pode migrar, pode começar. Hoje eu trago 7 características que fazem desses líderes tão queridos e tão bem-sucedidos na nossa área de TI. Portanto, vem comigo e vamos para as 7 características que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida. Preste bem atenção. Então, a característica número 1, os grandes líderes de TI, eles são comprometidos com os valores. Líderes inspiradores são movidos por valores, liderando com profundo senso de propósito e responsabilidade, é claro, para criar mudanças positivas nos seus times e no resultado que os seus times entregam. Entender o que gera valor é chave para o sucesso de todo time bem-sucedido de TI. A característica número 2 de líderes inspiradores, eles investem pesado em desenvolvimento pessoal. Para continuarem crescendo, obviamente, esses líderes entendem a importância do conhecimento, o investimento em seu desenvolvimento e, claro, um dos vídeos anteriores que eu publiquei, eu falo sobre isso. Se você quer entrar na área de TI, o vídeo que eu falo das 3 dicas de ouro para entrar na área de TI, você precisa entender a importância de se desenvolver, estudar muito e ter as suas certificações, seus diplomas na área. A característica número 3, os grandes líderes de TI exalam autenticidade. Grandes líderes se conectam muito bem com as pessoas porque eles são abertos para compartilhar suas histórias. Afinal, que líder de TI que não tem uma história legal para compartilhar sobre algum projeto, alguma implantação ou alguma parada mesmo de algo crítico? Quem nunca passou uma noite em claro, um final de semana implantando alguma coisa? Sempre tem alguma história interessante para compartilhar e para ensinar os times. E a 4ª característica de um líder de TI inspirador é a habilidade de comunicação. Líderes inspiradores são ótimos em encontrar o ponto de conexão com as pessoas de tal forma que elas se sintam valorizadas e entendidas. Este item poderia ser resumido simplesmente em empatia, entender o próximo, se colocar no lugar dele, se comunicar muito bem com eles. Então, se você é uma pessoa que tem empatia, você tem essa característica de um líder inspirador. A 5ª característica de um líder inspirador, eles encorajam a unidade. Colaboração é um ingrediente essencial para se ter um time engajado e próspero. E o quanto colaboração é um item tão importante na área de TI e algo tão comum, né? O time de TI não tem como trabalhar mais o profissional com o seu fone de ouvido e ele ali envolvido somente com o computador. Colaboração, integração, comunicação entre os times. E um líder inspirador, ele encoraja isso em seus times e certamente seus times são bem-sucedidos por isso. A característica número 6 de líderes de TI inspiradores é que ele é uma pessoa acessível e inclusiva. Foco em cultivar um ambiente que os membros do time se sintam confortáveis para falar com eles, os líderes. Portas abertas sempre. Por isso, um verdadeiro líder não pode ser aquela pessoa que está sempre ocupada ou cheia de compromissos. Não sobra tempo para falar com o time. Precisa entender que grande
parte do tempo deve ser investido no relacionamento e diálogos construtivos com o time. E por último, e não menos importante, eu diria tão importante ou até mais que as demais características, a característica número 7, os líderes inspiradores abraçam sem medo os riscos. E correr risco faz parte do dia a dia de qualquer líder de TI, obviamente. E, claro, trabalhar com planos A, B e C também são muito importantes. Portanto, calcular os riscos e enfrentá-los é uma habilidade que está enraizada em um verdadeiro líder de TI. Portanto, essas são as 7 características de um líder inspirador. Eu tenho certeza que se você tem boa parte delas, hoje você é um líder inspirador para o seu time. Muito bem, vamos falar então das 6 profissões de tecnologia que pagam muito din-din na conta. Isso é muito bom. A área de tecnologia, de modo geral, é uma área que paga bem, porque tem muita demanda, tem muita oportunidade de soluções para todas as empresas, todos os mercados que você imaginar. Mas existem 6 profissões, 6 áreas que pagam mais que todas elas. E são áreas que toda empresa precisa muito. Então vamos começar. A primeira é o desenvolvedor de software, o que se chama hoje de desenvolvedor back-end, front-end ou full stack. Basicamente, o desenvolvedor back-end é o profissional que faz o código, falar com a base de dados, é o código melhor elaborado para aquele determinado hardware onde a aplicação que está sendo desenvolvida vai rodar, integrações, jobs internos. Esse é o profissional back-end, que também precisa conhecer um pouco de linguagem de conexão com o banco de dados. Então esse é um profissional que é muito importante, mas que trabalha nos bastidores. Já o profissional de front-end é um profissional que precisa entender o comportamento humano, precisa entender qual que deve ser a melhor experiência do seu cliente, né? Então é o profissional UI e o UX, User Experience. Então essa integração com o usuário, essa integração com quem está manipulando, utilizando o sistema é muito importante. Esse profissional ele precisa desenvolver utilizando as linguagens disponíveis que vão oferecer a melhor experiência para quem é o usuário daquele sistema. E o full stack é um profissional que ele é um pouco mais generalista nas duas áreas, ele consegue navegar nessas duas áreas, front-end e back-end. As linguagens utilizadas aí para essas, principalmente pelos desenvolvedores, é PHP, Ruby, Python e JavaScript. Isso mais voltado para web. Para desktop, linguagens tradicionais C, C#, C++ e Java. E esse é um cargo, essa é uma profissão que paga entre R$ 4.500 e R$ 19.000. Então, áreas que você pode ganhar muito, dependendo da sua especialização, dependendo do nível de senioridade que você tem. A área número 2 é o gestor de Big Data. Essa é uma área que paga entre R$ 5.600 e R$ 22.000. É uma área que tem infinitas possibilidades. Essa é uma área que o cara pode ser tanto técnico quanto um cara mais voltado para análise da informação. Quem ganha mais é a pessoa que conhece das duas áreas, então ele consegue extrair os dados ou obter os dados de diversas fontes, centralizar e extrair de forma que ela possa ser analisada. E o profissional completo é o que consegue fazer isso e mais a análise da informação de forma que ela possa ser utilizada para tomada de decisão. Esse é um profissional fundamental, elementar para toda empresa. E também costuma ser um profissional que estrutura os data warehouse das empresas, as bases de dados centralizadas das empresas. Então é o profissional que gerencia os dados em grande quantidade. Não é aquele dado que você está acostumado a manipular no Excel ou em pequenos softwares de BI. São dados que precisam de processamento e máquinas parrudas para conseguir cruzar todos os dados para tomada de decisão. A segunda área é o profissional de segurança da informação.
Aqui no Brasil, com o LGPD, a segurança da informação se tornou cada vez mais, ainda mais importante. E um dos crimes que a gente costuma ver, que está cada vez mais em moda, são os crimes cibernéticos. Roubar dados, roubar informações importantes, roubar informações secretas de determinadas empresas é um dos objetivos de muitos criminosos. Então a gente precisa ter profissionais de segurança da informação que vão garantir que aqueles sistemas que as empresas têm, que as suas infraestruturas, a empresa, o seu sistema tecnológico está garantido contra falhas. Então, administração de firewall, política de segurança da informação, isso é muito importante, garantir que todos conheçam a política, que sigam a política, que estejam treinados para enfrentarem todos os desafios cibernéticos que a gente tem hoje atualmente, né? Tanto a preocupação que a gente tem no dia a dia para não ser roubado, ficar atento no farol, não andar em lugares desacompanhados, enfim, muitas dicas que a gente recebe para o mundo cibernético, para o mundo digital não é diferente. E esse profissional é o profissional que garante a segurança da informação nas empresas. E a quarta profissão na área de TI que paga bem, din-din na conta, como eu falei, é a profissão de infraestrutura. A profissão de infraestrutura é uma profissão bastante ampla, mas vai desde aquele profissional que garante que os servidores onde as aplicações dos desenvolvedores que eu comentei lá no início rodam, garantir que a performance deles está ok, que toda a infraestrutura da empresa esteja funcionando. Então isso esbarra um pouco também na área de segurança. Então a infraestrutura de rede, a infraestrutura de segurança, os firewalls, os hacks, os switches, profissionais que garantem que o ambiente físico onde a empresa funciona logicamente esteja bem funcionando, esteja bem montado e bem com a manutenção em dia. Então são os profissionais de infraestrutura. Começa desde R$3.000 de salário até 15 mil, 16 mil reais aproximadamente de salário. Então é uma profissão muito legal, tem muitos cursos que você pode fazer. Inclusive eu fiz um dos meus primeiros vídeos aqui no canal que eu comento 3 dicas para você entrar na área de tecnologia. Lá tem dicas interessantes. Vou pedir aqui para o editor colocar aqui em cima o link para esse vídeo. Tem dicas interessantes para você, de cursos que você pode fazer para ser um bom profissional na área de infraestrutura. A quinta profissão que paga muito bem, que está super bem remunerado na área de tecnologia, são os analistas ou coordenadores de sistemas. A área de sistemas, como a área de infraestrutura, é a área que cuida das aplicações, aquilo que a área de negócio da empresa está utilizando para fazer com que a empresa rode as suas operações, os seus processos, aquilo que está automatizado. Sistemas como o ERP, sistemas desenvolvidos, sistemas comprados no mercado. Existem analistas que garantem que esses sistemas estão funcionando, que os sistemas estão sendo atualizados, os patches, os releases fornecidos pelos distribuidores, pelos desenvolvedores dessas soluções, tanto internos quanto externos, que as aplicações estejam saudáveis, que as aplicações estejam seguras, que elas estejam rodando em ambientes as mais complexas e mais importantes da empresa, em ambientes redundantes. Os analistas e os coordenadores desses sistemas são responsáveis por isso. Então essa é uma área que paga um pouco melhor que infraestrutura, entre 5 mil e 19 mil. São áreas, como eu disse, muito importantes, que estão de frente com o negócio, são áreas que precisa ter conhecimento funcional, muitas vezes conhecimento dos processos da empresa, aquilo que os usuários, que os funcionários da empresa utilizam. Então é um profissional que ele não trabalha somente nos bastidores, ele trabalha exposto, conversando com os usuários. É uma área realmente muito importante, é uma das áreas chaves na área de tecnologia para qualquer empresa e, como eu disse, paga muito bem.
E a sexta área, ou a sexta profissão dentro da área de tecnologia são os cargos que a gente chama de C-Level. São os CIOs, CTOs, CSOs. CIO é Chief Information Officer, CTO é Chief Technology Officer, CSO Chief Security Officer. São esses cargos principais no topo da cadeia de tecnologia que recebem muito bem. E são os caras que decidem, que definem a estratégia de tecnologia, que alinham a tecnologia, a estratégia da área de tecnologia com as necessidades da empresa, do negócio. Muitos CIOs já estão assumindo cargos de protagonista nas suas empresas. Se a empresa tem uma relação direta com tecnologia, em alguns casos a gente tem visto que o CIO assumiu o cargo de presidente da empresa, de vice-presidente. Então são cargos realmente estratégicos, e se a pessoa consegue aliar o conhecimento técnico com o conhecimento do mercado, do negócio da empresa, passa a ser um dos principais profissionais da área. Mas também não precisa estar nesse super nível, pode ser gerente de TI, um generalista, gerente de desenvolvimento, gerente de sistemas, gerente de dados, gerente de BI, gerente de segurança da informação, gerente de infraestrutura. São os caras do topo da área de tecnologia que fazem, como eu disse, essa área de TI ser tão bem sucedida em todas as empresas, tão importante e tão necessária. Você pode aí, são cargos que variam entre 15 mil e 44 mil reais. What? Então realmente é uma área que paga muito bem, tem empresas que têm bonificações altíssimas para essas pessoas, benefícios muito interessantes. Aí está a posição que se você gosta da área de liderança, se você gosta de gestão de pessoas, se você gosta de definição de estratégia, definição de metas, assegurar que seu time está performando conforme as definições, as necessidades, conforme os seus objetivos, está aí áreas que você precisa investir, tanto nos seus skills técnicos quanto nos seus skills comportamentais. A demanda é muito forte, as necessidades são muito grandes, mas paga muito bem. Então você vai ser muito bem compensado se você se tornar um profissional gabaritado de alto nível nesta área. Muito bem, eu me chamo César Pop, sou Head de TI e hoje no vídeo nós vamos falar, como eu disse, do perfil do executivo de TI no Brasil traçado pela PageGroup e pela IT Media. Agora recentemente, acabou de sair essa pesquisa. Como eu disse, eu também ajudei a responder essa pesquisa, então de alguma forma tem o meu DNA. Eu vou aqui tentar passar os principais pontos do resultado dessa pesquisa, vou dar a minha opinião em alguns pontos, mas a ideia é que, como eu tenho um público de gente que está começando, de gente que quer crescer, de gente que quer se tornar executivo, então não necessariamente o público é já dos executivos que estão aqui formados, então eu vou tentar passar os números e também, como eu disse, deixar um pouquinho a minha visão para essa pessoa que quer crescer também como executivo de TI na área. O profissional de tecnologia, o CIO, tem se tornado uma pessoa chave nas empresas. A Covid ajudou a acelerar esse processo. A gente tem visto muitos CIOs se tornando CEOs, né, o executivo maior das empresas, por conta da sua abrangência, do seu conhecimento de processo, a sua habilidade de comunicação. Mas a gente vai ver que a pesquisa mostra um caminho um pouquinho até diferente do perfil do profissional de TI. Muitos profissionais de TI apontando mais para um conhecimento técnico e muito menos para os soft skills necessários para se tornar um alto executivo. Então, mas de qualquer forma, nós temos aí um movimento de muitos CIOs indo para o caminho da presidência das empresas onde eles trabalham. Então a IT Media ela se uniu à PageGroup para avaliar aí uma pesquisa com os principais executivos de TI. Essa pesquisa foi coordenada pelo Vitor Cavalcante, da IT Media, Lucas Ogian, da PageGroup, Luana Castro, que também é da PageGroup, e o Pedro Hadi, que é da área de estudos e pesquisas da IT Media. Então, meu abraço a vocês.
Conheço mais o Vitor, os demais ainda não conheço pessoalmente, mas a gente vai trocar figurinhas aí pelo LinkedIn, com certeza, em algum outro evento que a gente se encontrar. Como mais ou menos essa pesquisa foi feita? Os dados foram obtidos através de um formulário que foi enviado para os principais executivos de TI desse país. Foram mais de 400 pesquisas, respostas, em torno de 460 respostas dos principais líderes, os CTOs, CIOs, heads de TI, diretores de TI, superintendentes de TI e até mesmo os presidentes de empresas de tecnologia de diversos setores, indústria, negócio, finanças, saúde, transportes, educação, agronegócio e muitos outros. Então aqui eu vou começar a passar alguns dos resultados dessa pesquisa. De maneira geral, uma das coisas que muito me perguntam aqui, eu vejo também essa pergunta sendo muito feita para outros líderes de TI, o que motiva um líder de TI? A gente vê, a pandemia trouxe um turnover muito grande, uma mudança muito grande de cadeiras entre executivos de TI, empresas procurando líderes com uma visão diferente para trazer para suas empresas, ou líderes realmente buscando empresas diferentes para crescer na sua carreira ou poder implantar todo aquele seu conhecimento nessas novas empresas. Então, a pesquisa também perguntou qual é o motivador desses líderes de TI e, de forma massiva, 447 respostas foram que o desafio é o que mais motiva o líder de TI. Surpreende que ego tem aqui 2 respostas, mas de modo geral o que mais motiva o líder de TI é o desafio. E eu também fui uma das pessoas que respondi. Sem desafios, o líder de TI não se mantém na empresa, tanto do ponto de vista de oportunidades quanto de ações. Essa pessoa, com certeza, o perfil do profissional de TI é de estar sempre buscando inovação. Se a empresa não dá essa oportunidade para esse líder, não dá oportunidades, desafios nessa área, certamente esse profissional vai se movimentar para uma outra empresa que oferece isso para ele. A pandemia do Covid exigiu uma resposta rápida dos executivos de TI. Todo mundo teve que, da noite para o dia, praticamente, mover toda a sua empresa que trabalhava presencial para um trabalho remoto. Aqui na empresa eu costumo dizer que a gente tinha... Costumo dizer não, isso é um fato. Por volta de 2, 3 mil pessoas trabalhando remotamente todos os dias. Da noite para o dia nós passamos de 3 mil para quase 40 mil. Trabalhando simultaneamente. Então foi uma mudança absurda, foi uma mudança drástica, que você, como profissional de TI, precisa trabalhar, se antecipar, garantir que a sua infraestrutura, a sua segurança da informação esteja preparada para uma mudança da noite para o dia, como foi essa. Agora, claro que o Covid trouxe uma mudança radical em termos de digitalização, do trabalho remoto, isso realmente foi impulsionado pela pandemia, se podemos dizer que essa pandemia trouxe algo bom, né? Mas realmente isso ajudou a transformar a visão, as ações, os projetos dos profissionais, dos líderes de TI. Então a gente, como profissional de TI, a gente teve que lutar com essa mudança de papel. Nós passamos a sentar no comitê executivo das empresas, a ajudar a planejar, a ajudar a decidir os próximos passos. O setor de supply chain também passou a ser super afetado, ficou maluco, os prazos de entrega, os lead times das empresas também foram revistos, os preços, os custos, tudo foi revisto por conta da pandemia e a crise mundial. Então o executivo de TI ajudou a garantir tudo isso de uma forma muito importante para essas empresas, né? Então, isso trouxe uma avaliação e uma autoavaliação dos profissionais. Então, foi perguntado para os profissionais como vocês se autoavaliam nesse cenário novo, né? Muitos ocupando cadeiras em decisões, em conversas executivas. E uma grande maioria disse que tem muito a aprender. Eu acho que essa avaliação é muito importante. Todos nós temos o que aprender e o que eu falo, todos nós também temos o que ensinar, repassar conhecimento.
a ideia do meu canal aqui é exatamente esse o objetivo, repassar conhecimento. 28 anos que eu já tenho na área de TI, apesar de ser jovem, tenho muito para passar também, mas também tenho muito para aprender. Todo esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube, nas redes sociais, está me ajudando a aprender muita coisa, a estudar temas que às vezes eu não tinha mais interesse. Então, a gente realmente tem muito o que aprender e, claro, também temos muito o que ensinar. Por outro lado, essa loucura que foi derramada aí nas costas dos líderes de TI, trouxe um problema, não só para a TI, mas também para todos os funcionários da empresa com relação à saúde mental dos seus profissionais e consequentemente, dos executivos de TI. O legal é que a pesquisa mostra que a saúde mental dos executivos de TI, de alguma forma, está ok. Muitos entendem que isso não é um problema, que isso é um problema da geração atual, dos mais novos. Muitos dizem que estão ok, em harmonia de espírito, e poucos dizem que estão com burnout ou com problemas maiores. Então, de modo geral, a saúde mental do executivo de TI, apesar de toda a pressão, apesar de todos os desafios, está ok. Eu acho que uma característica muito importante dos líderes de TI é a resiliência. Você aprende desde o início a ser flexível, a se adaptar às situações, a resolver problemas. Então, tudo isso, todos esses soft skills naturais que a área te obriga a ter, ou que você por natureza tem que ter como perfil para entrar na área, te faz mais forte para todo esse momento de desafio grande que a gente enfrentou com a Covid e enfrenta, eu diria, todos os dias na área de TI com diversos projetos realmente de grande responsabilidade. Um outro item interessante de se avaliar aqui sobre o que foi 2021 e como vai ser 2022 em termos de projetos, mais de 67% dos executivos de TI acreditam que 2021 foi um ano muito bom e 23% mais ou menos o consideram impecável. Então, de modo geral, mais de 80% respondeu que foi um ano excelente. Claro, não faltou também dinheiro para os projetos, finalmente a digitalização aconteceu em muitas áreas, os executivos da empresa começaram a enxergar tecnologia de uma forma diferente, começaram a ter mais investimentos nessa área, porque percebeu a importância e a necessidade da área de tecnologia para os seus negócios. E quase 90% dos que responderam à pesquisa entendem que 2022 será um ano fantástico. Realmente são números extremamente positivos para a área de TI. Vamos aproveitar essa onda maravilhosa que eu, particularmente em 28 anos, nunca vi tão acelerado como está agora. Sobre o status desses profissionais atualmente. 90% dos executivos de TI que responderam à pesquisa se mostraram felizes e engajados com os desafios atuais. Então isso tem relação com o item anterior que eu falei. Os outros quase 10% que responderam que acreditam que o ciclo está terminando, provavelmente são pessoas que estão próximo da aposentadoria, ou procuram abrir seu negócio, ou planejam algo diferente, ou que realmente querem mudar a área de TI, ou fazer algo diferente, ou realmente até mudar para focar em outras oportunidades. Então, a gente teve uma mudança das cadeiras dos perfis dos executivos de TI nos últimos 3 anos. Teve uma mudança muito grande. Os profissionais que trocaram de empresa ou as empresas também que trocaram seus líderes de TI. Então, isso traz naturalmente pessoas novas nas suas posições nas empresas e, naturalmente, o engajamento é maior dessas pessoas por conta de estarem nas suas posições há menos de 3 anos, vamos dizer assim. Então, de modo geral, todos mais de 400 pessoas que responderam, estão felizes e engajados nas suas cadeiras, nas suas atuais funções. Uma outra pesquisa muito interessante é de como esses profissionais, esses líderes de TI se veem. E isso é uma das coisas que para mim me chamou muita atenção. A tecnologia sempre foi tida como uma área de
conhecimento. A área de TI é uma área que requer know-how, requer conhecimento, e não necessariamente a gente fala muito ou valoriza muito os soft skills, apesar de a gente estar falando aqui de liderança de TI. A experiência e o desempenho dos líderes conta muito. O líder que ensina tecnicamente os seus times, uma área que é pioneira em muitas metodologias de projetos, metodologias ágeis, metodologias de squads, Scrum. A área de TI é pioneira em muitas metodologias e em formas específicas de trabalhar. E aí a gente entende como que está a autoavaliação desses perfis, como eles se entendem, né? Cento e poucos profissionais, 130 aproximadamente, se consideram líderes nato, pessoas que lideram as suas empresas. Talvez essas são as pessoas que em algum momento, num futuro próximo, se tornem os CEOs das suas empresas. Mas uma grande maioria se coloca num papel de ou eu tenho que me desenvolver, eu tenho muita experiência, mas muito focado na questão técnica. Então isso é muito interessante, né? Acho que um número pequeno se coloca num papel de serem líderes nato. E como que esses líderes recebem feedback dos seus pares, dos seus liderados, dos executivos da empresa, né? 91% relatam que serem líderes inspiradores para suas equipes, mas é interessante que somente 36% dizem receber feedback dos seus times. Então esse número está discrepante aqui. A maioria se coloca como pessoas muito bons tecnicamente, mas poucos se colocam como liderança inspiradora de fato. Então esse foi o ponto mais, eu diria, de contraste que eu encontrei nessa pesquisa, né? Apesar de ser realmente uma grande realidade. Os líderes de TI hoje são muito técnicos, mas também, por outro lado, a área de TI é uma área que as pessoas se conhecem muito, trabalham muito juntas e, de alguma forma, são inspiradores, são pessoas que trazem profissionais de mercado para trabalhar consigo próprios, né? Então são pessoas que de alguma forma inspiram seus liderados também. Então é um mix de conhecimento técnico com liderança inspiradora. Como que esses líderes de TI avaliam seus times? 58% dos executivos acreditam que tem um time de alta performance e 32% consideram ter um time competente, ou seja, a maioria dos líderes entende terem times bons para resolver problemas. E o time de TI precisa ser bom, porque é um time que todos os dias recebe muitos problemas. Então é um time que precisa ter alta capacidade, não só do ponto de vista técnico, quanto de conhecimento da empresa, conhecimento de processo, conhecimento dos negócios da empresa. E somente poucos executivos entendem que seus times precisam amadurecer, o que é muito bom. Um outro item que os líderes de tecnologia avaliam sobre seus times é sobre as pessoas que trabalham nos seus times. O que eles diriam sobre essas pessoas que estão no seu time? Foram duas perguntas. Levaria para uma ilha deserta ou acho boas, mas precisam amadurecer? De modo geral, a maioria entende que são pessoas boas, como eu disse, então o resultado anterior confirma isso. A maioria disse que levaria para uma ilha deserta. Acho que a pergunta também não é muito legal, porque pode trazer para uma brincadeira ou uma relação mais interpessoal. Mas de modo geral, uma minoria respondeu que precisa amadurecer o seu time, né? E também as pessoas são, para esses líderes, o principal ativo. Então 385 responderam que as pessoas do seu time são o principal ativo. Então isso é muito bom para manter engajamento e para fortalecer a liderança de uma forma inspiradora. Ou seja, esses líderes trabalham para as suas pessoas, para os seus times. E para finalizar aqui, já finalizando o vídeo, um outro tema que foi colocado nessa pesquisa, nesse e-book compartilhado pela Page Group e pela IT Media, é o perfil de tecnologia mais exigidos em 2022. Eu fiz um vídeo que fala das carreiras
as que são mais pagas, mais bem pagas, e aqui confirma novamente, ou seja, é a parte de segurança da informação, segurança cibernética, BI, Big Data, os desenvolvedores, programadores. Eu brinco que eu sempre foquei minha carreira, eu comento que eu sempre foquei minha carreira na liderança. Então, desde muito jovem, eu venho trabalhando nos soft skills para me tornar um líder de TI, apesar de ter um background técnico também. Mas eu foquei muito mais nos soft skills, conhecimento de negócio, conhecimento de processo. Mas se eu tivesse que voltar lá atrás, uma das áreas que eu teria focado técnica seria a área de desenvolvimento. Eu acho uma área muito importante, fundamental, cheia de oportunidades, né? Então é uma área que também tem alta demanda, tem uma procura muito grande, é uma área muito importante. Aí segue por internet das coisas, computação em nuvem, Scrum. São áreas realmente que, como eu disse, tem muita demanda e o mercado está exigindo, tem muitas oportunidades. Então fica aqui uma foto para vocês verem como é que está o percentual de perfis exigidos dentro dessas áreas que eu comentei em 2022. Claro que isso muda a cada século, vamos dizer assim, ou a cada 5 anos, mas atualmente esses são os perfis mais demandados pelo mercado de tecnologia. E um pouco de diversidade, esse é um tema que eu gosto bastante, né? A gente tem visto cada vez mais mulheres no mundo de TI, cada vez mais mulheres na liderança. Um dos temas que eu tenho estudado bastante de diversidade é a questão dos indianos no mundo global de tecnologia. As principais empresas de tecnologia hoje têm indianos na sua alta gestão, no seu principal executivo de negócio, nas suas lideranças de tecnologia, nos seus grupos de diretores. O indiano é um profissional muito interessante que merece ser estudado. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda falando sobre isso. Venho estudando muito o perfil deles para entender o que eles têm de diferente, por que esses profissionais indianos estão cada vez mais dominando as altas patentes das empresas, principalmente de tecnologia, mas também as mulheres têm começado a ocupar papéis interessantes de liderança dos altos executivos de tecnologia. Então isso é muito legal. A diversidade, sem dúvida nenhuma, traz soluções. Isso é que a pesquisa mostra aqui. Para a maioria dos executivos de TI, a diversidade traz mais soluções, mas é claro que traz desafios. A empresa precisa adaptar a sua cultura, estar preparada, né, como empresa para lidar com as diversidades, pensamentos que vão provocar o status quo, como que a empresa atua hoje e que esses pensamentos, esses desafios sejam realmente agregadores, como trazer ideias de pessoas que provoquem, que pensem diferente, que pensem fora da caixa para algo produtivo, algo útil para as empresas. Então, realmente é algo que traz soluções, mas também traz desafios e os executivos dessas empresas, os executivos de TI e os executivos das empresas precisam estar preparados para isso. Em termos de ações de diversidade nas empresas, os executivos disseram que de alguma forma participaram de ações legais nesses últimos tempos, ou foram embaixadores, foram pessoas que lideraram, e poucas empresas dizem que não tem nenhuma relação, nenhuma ação com relação à diversidade nas suas empresas. A maioria dos executivos de TI de alguma forma participou, direta ou indiretamente, de programas de diversidade nas suas empresas. Muito bem, eu me chamo César Pop, sou Head de TI. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Espero que você goste e participe e interaja aqui do nosso conteúdo. Mas o vídeo de hoje, indo direto ao ponto, é como se tornar um programador fera. Eu comecei a minha carreira muito cedo, desde os meus 16 anos, e eu já logo com 18, 19 anos já migrei para a área de liderança em TI, mesmo muito jovem. Então eu venho focando a minha carreira na área de liderança, que é algo que muitas vezes as pessoas olham e acham que é fácil, mas eu te diria que tem que ter uma capacidade, um desenvolvimento muito grande até você chegar num patamar de ser realmente uma verdadeira liderança na área de TI. E eu costumo dizer que se eu voltasse do início da minha carreira, uma outra área na área de TI que eu pegaria seria a área de desenvolvimento de software, que é uma área fundamental
de muito valor na área de TI. Então hoje a gente vai falar como se tornar um desenvolvedor, um programador fera, aquele cara que toda empresa quer ter no seu quadro de funcionários ou nas consultorias. Então vamos lá. Uma primeira dica que eu gosto de deixar é o que muitas vezes as pessoas esquecem para entrar na área de TI, que é ter que estudar muito. Você precisa gostar de estudar, gostar de aprender. A tecnologia está evoluindo a todo momento, você todos os dias precisa estar atualizado. Então se você não gosta de estudar, esquece, você não vai se tornar um bom programador. Uma outra pergunta que as pessoas me fazem é: ok, César, quero estudar, mas o que eu preciso estudar? Que linguagem eu preciso aprender? Mas antes de aprender a linguagem, o que eu falo para todo mundo é aprender lógica de programação. Isso é fundamental. A base de toda linguagem de programação é a lógica. Ela é a mesma para qualquer linguagem. Então você, primeiro estudo, aprenda a ter lógica. Isso é um pouco de habilidade já natural da pessoa. Você precisa ter uma linha de raciocínio lógico e também é algo que você pode estudar, criar técnicas para aprender. Então aprender lógica de programação, lógica de modo geral, é fundamental. Agora falando de linguagem, a gente tem diversas linguagens. Mas se você está começando, a minha dica é estudar JavaScript, que é uma linguagem relativamente fácil de aprender. Você não precisa instalar nada no seu computador, você pode sair escrevendo num bloco de notas e é fácil de você ver o resultado dessa linguagem, é rápido de você ver e pode ser uma boa base para você aprender outras linguagens mais complexas, mais robustas. Então serve como dica aqui, linguagem de programação e aprender JavaScript. Uma segunda habilidade que você precisa ter para ser fera em programação é habilidades de depuração do código. Então precisa entender o código a fundo, entender aquilo que está sendo feito, a lógica, fazer uma engenharia reversa para você poder depurar o código e procurar possíveis bugs, assegurar que aquele código que você está fazendo ele vai realmente trazer os resultados esperados. E uma coisa que eu também recomendo dentro desse tema é, uma vez que você lê, assiste muito conteúdo, coloque em prática, não deixe somente na teoria. Colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo, faça simulações, faça pequenos programas com aquele aprendizado, vai te ajudar muito, tanto no aprendizado, quanto na depuração de código. Você vai se tornando cada vez melhor quando você coloca em prática toda a teoria que você aprende ou lê todos os dias. Uma outra característica, uma terceira característica ou dica para você que quer se tornar um programador fera é ter habilidade de resolução de problema. Eu falo que o cara de TI, ele é um cara que se desenvolve para resolver problemas, porque ou é um problema novo que você vai ter que trabalhar e ajudar a pensar uma solução através de uma solução tecnológica, ou é um problema de algo que já existe e você vai ter que resolver aquele problema em algo já existente. Então, aprender com o seu conhecimento lógico que eu falei antes, a resolver problemas é algo fundamental para você também ser um bom programador. Isso é uma dica também para toda a área de TI. Saber resolver problemas vai te fazer ser um profissional fera na área de TI e também como programador. Uma quarta característica que eu gostaria de citar aqui é você ter muita calma, paciência. Não adianta você ser uma pessoa estressada, uma pessoa nervosa para trabalhar com desenvolvimento de software. Precisa ter concentração, precisa ter calma, você precisa entrar no seu mundinho ali para você realmente se tornar um bom profissional. Então, calma e paciência é uma habilidade, é um soft skill fundamental para um bom programador. Uma outra característica muito importante, é um soft skill também, é uma habilidade pessoal, lidar com gente, saber lidar com gente. Já foi o tempo que o profissional de TI era aquele nerd que colocava um fone de ouvido e não sabia falar com as pessoas. Você precisa ter habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, saber lidar com pessoas, saber conversar, saber puxar assunto. Você está cada vez mais exposto como programador
diretamente com o usuário final, diretamente com os líderes de negócio. Então, se você quer ser realmente um profissional bom, fera, se destacar acima dos demais, habilidade pessoal é fundamental. Um outro ponto que eu acho que é um dos mais importantes também é você ter conhecimento do negócio. Aqui de verdade vai te fazer ser o profissional ó com couro, o profissional mosca branca que pouquíssimas empresas têm, que é ter o conhecimento do negócio, da área, do mercado de atuação que você está e principalmente dos processos aonde você está trabalhando. Se você for uma pessoa com capacidade de aprender negócio, aprender processos de negócio, entender como a empresa funciona, como é o mecanismo do negócio da empresa, eu tenho certeza que você vai conseguir sugerir soluções e desenvolver coisas muito acima, muito além do esperado e muito acima de qualquer média de outros profissionais. Então fica aqui, anota no caderninho, essa dica é de ouro. Uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui, a 7ª dica, é a capacidade de lidar com o fracasso. Não espere que você vai sempre ouvir elogios. Muitas vezes você vai desenvolver códigos que ficam uma porcaria. Para você pode estar ótimo, mas o resultado final, a expectativa das pessoas é que aquilo ficou uma porcaria. Você vai ter muito mais fracassos do que acertos. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para começar do zero quantas vezes forem necessários. A excelência é fundamental. E para isso você vai ter muitos fracassos. Aprenda com eles. Aprenda a tirar o lado bom do fracasso, a amadurecer, se desenvolver e evitar ter cada vez menos fracassos na sua carreira como programador seguindo adiante. Um outro ponto muito importante, uma 8ª dica que eu gostaria de deixar aqui é trabalho em equipe. Como eu disse antes, não adianta mais você ser aquele programador que coloca o seu fone, se fecha no seu mundinho e não fala com mais ninguém. Hoje trabalho em equipe é fundamental. Você não vai entregar as coisas sozinho mais. Você vai trabalhar como um Lego, cada um com o seu bloco, preenchendo uma função e todos se conectando da forma mais perfeita possível. Então, saber trabalhar em equipe é fundamental. A habilidade pessoal que eu falei também é outra característica. Então, trabalhar em equipe, habilidade pessoal, vai te fazer ser um profissional, um programador diferenciado, um cara realmente fera na sua empresa. Um outro ponto, uma 9ª dica muito importante, anota aí, essa outra dica de ouro. Cumpra prazos. Você precisa ter conhecimento suficiente para estimar o seu trabalho. Hoje muita gente trabalha com estimativas, então você vai estimar o seu esforço, vai estimar o prazo, você tem que cumprir isso. Então seja bom nisso, não dê prazos que você não possa cumprir. Se você não cumpre prazos, você jamais será levado a sério. E uma das últimas dicas que eu gostaria de deixar aqui é você criar um projeto. Cria seu portfólio de projetos e compartilhe em algum lugar. O GitHub é um exemplo. Comece a desenvolver suas soluções, comece a divulgar as suas soluções. Mesmo que você esteja trabalhando para uma outra empresa, em paralelo faça o seu booking de soluções, mostre para o mundo aquilo que você sabe. Quem não é visto não é lembrado. Então, essas dicas vão te fazer um profissional fera como programador. Muito bem, eu me chamo César Pop, sou Head de TI e no Papiano sobre Tecnologia de hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, que é capacitação. Carreira, desenvolvimento, como crescer na área de TI. Recebo enxurradas de perguntas como essa e dos principais comentários é como que eu faço isso, se eu preciso trabalhar, se eu preciso ganhar mais e não tenho dinheiro para investir. Tá aqui a solução que você precisa. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como você se aperfeiçoar, se capacitar sem gastar um centavo. Então é isso. Mas antes de você seguir aqui nesse vídeo, eu gostaria de pedir para você quer ajudar alguém também nessa área, para entrar, para se capacitar, que também está precisando, compartilhe esse vídeo. Marque esse vídeo, se inscreva aqui no canal,
Ative o sininho para receber toda semana vídeos como esse, de qualidade, que vão transformar a sua vida. Estamos em 5.000 pessoas que estão papeando sobre tecnologia. O objetivo é chegar a 10.000 em breve. Ajude esse canal a crescer e a continuar ajudando mais gente. Como eu sempre falo, não ganho um centavo. Pelo contrário, gasto muito mais do que eu ganho financeiramente aqui com esse canal. Mas a ideia é realmente retribuir tudo que eu pude ganhar nesses 28 anos de carreira na área de TI e contando. Então é isso. Vamos falar então de 7 dicas de como você se aperfeiçoar, você se capacitar, sendo 5 delas aqui em empresas privadas, 2 delas de governo, que vão certamente te levar num patamar muito maior do que você tem hoje. Se você quer entrar na área de TI, siga essas dicas de capacitação. Se você quer eventualmente se aprimorar, aprender coisas novas, trocar de área, também recomendo assistir até o final todas essas dicas. Muito bem, vamos para a primeira dica de capacitação gratuita. E o nome é muito próximo disso, ele chama eucapacito.com.br. Você vai ter cursos disponíveis lá de lógica, programação, segurança digital, marketing digital, design gráfico, virtualização de dados com Power BI, fundamentos de marketing digital, como eu comentei, enfim, várias áreas de TI e digital nesse site, que é muito legal. Esse eu já fiz alguns ali, super recomendo. O segundo é que ele é uma formação praticamente. Você tem inscrição, você tem que passar por um teste, você tem um processo de seleção e se você conseguir vencer todas essas etapas, eles vão te capacitar, vão te transformar num profissional pronto para o mercado, principalmente na área de desenvolvimento de software. Esse site chama euquero.42sp.org.br. Hoje 25% dos alunos que estão nessa plataforma, eles oferecem ajuda de custo, recebem ajuda de custo para estudar com eles. Então se você não tem condição, certamente você aplicando e estando dentro aí dos requisitos que eles precisam, você vai até mesmo, além de estudar gratuitamente, possivelmente vai ter uma ajuda de custo. Eles emitem um certificado no final do curso, que ele é válido aqui no Brasil, é válido na França e até mesmo no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Então, essa dica merece um like aqui no vídeo, hein? A terceira dica aqui é o Santander Universidades. Eles têm diversos cursos lá e tem um programa de capacitação para mulheres, chama o Code Girls. Inclusive nesse momento, agora em 2022, esse vídeo está sendo publicado agora em julho de 2022, eles estão com inscrições abertas para mulheres que queiram aprender a programar, a entrar na área de TI, a se tornarem profissionais nessa área de desenvolvimento de software. Então fica aí a dica, procura aí no Google Santander Universidades, o programa chama Code Girls. Você vai encontrar aí com certeza detalhes, todo ano pode mudar o link, então eu não vou deixar o link aqui. Então procure no Google, você vai encontrar, certamente você que é mulher, vai encontrar dicas bem legais lá. A quarta dica é o Instituto TIM. Sim, existe esse instituto da TIM, empresa de telefonia, institutotim.org.br/cursos-online. Você vai encontrar muito mais sobre desenvolvimento de software, empreendedorismo, games e muito mais. É mais uma dica que eu deixo aqui para você se capacitar, se aperfeiçoar na área de TI. Procure cursos que vão realmente valorizar o seu currículo. Se você aceita uma dica aqui, a minha dica é sempre investir em desenvolvimento de software, que é o que o mercado precisa muito. Tem muita oportunidade nessa área e se você se tornar um bom profissional, não vai faltar trabalho para você. E a dica número 5
é a dica de Harvard. Sim, você ouviu bem o que eu falei. Tem cursos gratuitos em Harvard. O único problema, e que é um pré-requisito, os cursos estão em inglês. Mas você vai ter lá a introdução à ciência da computação, você vai ter introdução à programação Python, C++, Java. Você tem cursos valiosos lá. Se você entende razoavelmente bem o inglês, você consegue ler em inglês, se você consegue seguir instruções de um curso em inglês, eu recomendo você acessar. O site é edx.org/learn/computer-programming. Tá? Então fica aí essa dica de Harvard. Sim, existe, como eu disse, cursos gratuitos em Harvard. Tenho certeza que esse curso vai deixar o seu currículo, ó, supimpa. Merece mais um like aqui no vídeo, hein? E agora 2 dicas do governo aqui em São Paulo. Então, se você é de São Paulo, essa dica serve para você. Eu imagino que se você também não é de São Paulo, você consiga acessar, vale você fazer esse teste se você não é de São Paulo. E o próximo é uma dica do governo federal. Mas essa dica de São Paulo chama cursos viarapida.sp.gov.br. Deixa eu confirmar aqui para ver se eu não estou falando errado. É www.cursosviarapida.sp.gov.br. Eles oferecem também bolsa auxílio. Então entra, procure ler lá quais são os requisitos para esse bolsa auxílio. São cursos presenciais, tem cursos online e também tem cursos em parceria com algumas empresas de tecnologia que vão também te ajudar a alavancar sua carreira, muito provavelmente sair já empregado desses cursos. Então os cursos têm, os cursos tradicionais, lógica de programação, desenvolvimento web, banco de dados, desenvolvimento mobile, tudo aquilo que o mercado está demandando de serviço. E a última dica, também seguindo a linha do governo, agora do governo federal, chama brasilmaisdigital.org.br. Você tem diversos cursos de formação na área tecnológica, tem outros cursos também nessa área, de outras áreas, mas principalmente eu gostaria de destacar aqui um curso do Office 365, que é um curso muito legal para você fazer. É um outro curso de programação, tem vários cursos de programação lá, e eles têm parceria com Microsoft, TOTUS, Accenture, grandes empresas de tecnologia no Brasil e no mundo. Então é isso, você não tem mais desculpa agora para dizer que você não consegue estudar. O que você vai precisar é ter acesso a um computador, internet e muita dedicação. Você faz a sua carreira, não tem desculpa mais para se vitimar, para dizer que não consegue, eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, eu não consigo um emprego melhor, eu estou desempregado. Invista em você. Eu quando comecei a minha carreira com 16 anos, 15 para 16 anos, eu lembro que dos meus 15 até 25 anos, eu procurava cursos praticamente todo final de semana para fazer e cursos gratuitos. E olha, encontrei centenas de cursos de muito boa qualidade gratuitamente. Encontrei um curso uma vez de gestão de projetos completo, 2 sábados, que eu me lembro até hoje, que mudou a minha vida, me deu vários insights para a minha carreira e eu uso os conhecimentos daquele curso até hoje. Não paguei nada. Para dizer que eu não paguei nada, paguei o ônibus até chegar lá na escola, que era presencial, e voltar. Uma passagem de ida e volta num sábado, outra passagem de ida e volta no outro sábado. Então, de verdade, para quem quer ser vitorioso, para quem quer sair da mesmice, claro, se dedicando muito, estudando muito, que são obviamente pré-requisitos básicos para ser um bom profissional na área de TI, estão aqui 7 dicas de ouro para você mudar a sua vida, elevar a sua carreira, o seu conhecimento para um outro patamar. Deixa aí os seus comentários se você gostou desse vídeo, depois se você fez algum curso, deixa aqui seus comentários, ou agradecendo, ou corrigindo alguma coisa, ou eventualmente até indicando outros cursos.
vamos ajudar a comunidade de tecnologia a ser cada vez maior e bem sucedida. Então é isso, no Papeando Tecnologia de hoje falamos sobre cursos gratuitos para a área de TI. De novo, se você gostou, inscreva-se aqui no canal, peço a sua ajuda, ative o sininho, compartilha, manda esse vídeo para aquele amigo que você quer que se desenvolva na área de TI e depois peça para ele entrar aqui e deixar o comentário também de como foi essa experiência nessas 7 dicas que eu deixei aqui. Deixa as visões positivas, negativas, enfim, a ideia é a gente realmente, como eu falei, se ajudar. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal, um grande abraço e tchau!